Oi, pessoal, vamos lá para mais uma aula prática de introdução à programação. Nessa aula aqui, a gente vai exercitar alguns dos principais conceitos vistos nas últimas aulas, principalmente o conceito de iteração sobre sequências usando o comando for, tá? A gente também vai exercitar aí brevemente um pouco dos outros comandos que a gente discutiu, né? Principalmente break continue para controlar repetições. Bom, vamos nessa. O exercício que a gente vai fazer aqui hoje é um exercício baseado nesses números aqui, nos números triangulares, tá? Então, existem um conjunto de números que a gente chama de números triangulares, são esses números que a gente consegue arranjar na forma de um triângulo equilátero, tá? Esses números têm aí uma série de aplicações aí na matemática, geometria e etc, tá? Nosso objetivo aqui é mais fazer um programa para gerar essa sequência de números, tá? Dá para ver aqui quais são mais ou menos os números, né? E a gente vai discutir como é que eles são gerados. Tá? Então, por exemplo, aqui o primeiro número triangular é o número 1, que é esse número que é só representado só por uma bolinha aqui, por exemplo. O segundo número triangular é o número 3, que é esse número aqui, representado, por exemplo, né, com uma bolinha no andar de cima aqui e duas no andar de baixo. O terceiro número triangular é o número 6, que aí vai ser representado dessa forma, então dá para ver que ele está meio que acumulando os números aqui, né? Então, aqui, esse topo desse triângulo aqui é mais ou menos como se fosse esse número aqui, então, digamos, esse número, né, o terceiro número da sequência aqui é como se fosse gerado a partir desse número mais 3. O quarto número aqui é o número 10, que é o mesmo número 6 mais 4. Esse aqui é o número 15, que é o número 10 mais 5. E esse aqui é o número 21, que é o número 15 mais 6, e assim sucessivamente. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma soma acumulada, basicamente. Né? A gente está somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Né? Para adquirir o próximo número, a gente tem que só ir somando de forma acumulada, a gente já sabe como fazer isso com repetições, né? A mesma coisa para os números quadrados ou quadráticos aqui, tá? Então, o que são números quadrados? Basicamente, são números que a gente consegue representar como um quadrado perfeito, né? Em geral, são aqueles números que a gente obtém a partir da operação de elevar ao quadrado, né? Um determinado número, mas eles também podem ser gerados a partir de uma sequência, como é esse caso aqui. Vamos olhar como é que esses números podem ser gerados. Então, o primeiro número quadrado aqui, no caso que a gente vai considerar, vai ser o número 1. Aí, esse número 1 aqui gera esse quadrado, que só tem um elemento aqui, né? Depois eu somo mais 3 para gerar o segundo, mais 5 para gerar o terceiro, mais 7 para gerar o próximo, e mais 9 para gerar o próximo, e assim sucessivamente. Ou seja, né, eu estou somando aqui também uma quantidade que é uma progressão, né? A gente está somando aqui os números ímpares, né? 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11 e assim por diante. Então, a gente vai somando sempre o próximo número ímpar. Também é uma soma consecutiva, né? A gente também consegue gerar esses números. Tanto para o triângulo aqui, né? Tem uma forma de visualizar ele graficamente, quanto para o quadrado, tem uma forma de visualizar ele graficamente aqui. O que a gente vai implementar nesse exercício? A gente vai tentar implementar essas sequências de números, tá? As duas, e a gente vai tentar fazer, né, a entrada do usuário, quem diz qual é o número da sequência, a quantidade de números na sequência que vai ser gerada é o usuário. Então, o usuário vai dar um input lá para dizer quantos números ele quer na sequência, e a gente vai tentar, além de gerar os números, gerar graficamente essas sequências. Aí, claro, o que significa para nós aqui gerar graficamente uma sequência? Gerar ela com print, né? A gente vai imprimir na tela, fazer assim, né, um print, por exemplo, e colocar um caractere aqui para indicar que tem o triângulo número 1 ali. Daí, se eu quiser mostrar o triângulo número 2, por exemplo, eu vou botar um print 1 asterisco, um print 2 asteriscos embaixo. Depois, um print 2 asteriscos e um print 3 asteriscos embaixo. Então, assim por diante, tá? Eu vou ter que fazer isso aqui na forma de uma repetição, de alguma forma, para gerar esses triângulos. A gente vai ver isso aí depois. Vamos por partes. A primeira coisa que a gente sempre faz é a entrada do usuário. Então, o usuário tem que digitar um valor N, tá? Então, o que significa? O usuário vai fazer um input. Vou perguntar aqui para o usuário: quantos itens deseja gerar? Tá. Vamos supor que eu queira botar uma pergunta aqui para o usuário para saber quantos itens ele quer gerar. O que eu preciso fazer com esse N? Eu preciso converter ele para int, né? Porque eu teria que fazer alguma coisa assim, porque
o usuário vai digitar um número e eu tenho que converter esse número para inteiro. Esse número tem que ser um inteiro, preferencialmente, né, um inteiro positivo, maior do que 0, né? Porque se o usuário digita um valor negativo, eu não consigo gerar uma sequência de números a partir de um número negativo, eu preciso validar essa entrada do usuário, tá? Que tipo de problema pode acontecer aqui? Pode acontecer problema de o usuário digitar um número que não é um valor que não é numérico, e pode acontecer do usuário digitar um número inválido, né? Vamos tratar de uma coisa de cada vez. Então, normalmente a gente trata com try except da entrada de valores numéricos. Então, vamos fazer assim, né? Int. Se o usuário digitar uma coisa que é numérica, que é um número inteiro, isso aqui não vai falhar e eu vou imprimir uma mensagem. Eu não vou imprimir nada, né? Se isso aqui falhar, eu imprimo uma mensagem dizendo número inválido, tá? Beleza, mas aí, idealmente, né, eu quero continuar meu programa aqui embaixo. Então, eu quero poder usar esse n aqui embaixo, né, e que o n seja um valor válido. Como é que eu faço isso? A gente pode fazer uma repetição, por exemplo. Vamos fazer uma repetição um pouco não tão usual aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, enquanto alguma coisa, depois eu escrevo o que é essa coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ler esse dado do usuário, vou fazer um input aqui e tentar converter direto para inteiro. O usuário vai digitar algo. Se esse algo não for um número, ele vai cair aqui no except e vai voltar para esse while, tá? Eu vou fazer assim por enquanto, vou fazer assim, enquanto true executa essa operação, tenta converter o número e se a conversão não funcionar, imprime número inválido. Se a conversão funcionar, eu quero fazer outra coisa. Depois eu faço essa outra coisa. Vamos testar só isso aqui primeiro, só para ver se funciona. Quantos itens deseja gerar? Apareceu lá a pergunta, eu vou dizer x, tá? Ó, x é um número inválido, ele continua repetindo. Eu vou botar aqui 10, ó, vocês vão ver, 10 é um número válido, tá? Então é um número inteiro válido. Então ele não gera mensagem de erro. Vou botar menos 1, no menos 1 também é um número inteiro, mas no meu caso não é um número inteiro válido, eu não posso aceitar esse número. E ele está repetindo para sempre. Por que ele está repetindo para sempre? Por causa desse while true aqui. Então eu não coloquei nenhuma condição aqui, esse while vai repetir para sempre. Ao invés de colocar uma condição no while, vamos fazer uma coisa diferente hoje. Vou fazer assim, ó. Se o n digitado pelo usuário for menor do que 0, ou seja, é um valor negativo, vou botar menor ou igual a 0, porque o 0 também não me interessa, eu quero só números maiores do que 0. Se o n for menor ou igual a 0, eu quero dar um continue. O que significa continue? Continue significa para repetição aqui, volta para o laço de repetição aqui em cima. Se não, eu quero dar um break, tá? Então, o que isso aqui está fazendo? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou lendo uma entrada do usuário, se der um erro, uma exceção, ele vai cair direto aqui, número inválido, e ele vai voltar para cá. Se não der uma exceção, ele vai passar por essa linha e vai executar isso aqui. Se o n for menor ou igual a 0, eu vou dar um continue. O que significa continue? Volta para cá, pede para o usuário digitar de novo a mesma coisa, tá? Se não, ele vai dar um break, ou seja, o número é maior do que 0, então ele vai dar um break e vai sair daquela repetição e vai continuar aqui embaixo. Print. Vou botar um print aqui só para a gente ver. Continua o programa normalmente. Tá? Então aqui continua o programa normalmente. Vamos testar essa repetição aqui rapidinho. Então, se eu digitar coisas que não são número, ele reclama, diz que o número é inválido. Se eu digitar números negativos, por exemplo, menos 10 ou 0, ele fica só repetindo dentro do mesmo laço. Se eu digitar um número positivo, por exemplo, 20, ele vai dizer continua o programa normalmente, tá? Porque ele saiu do laço de repetição e veio para cá. Talvez não seja a forma mais clara assim, de escrever essa repetição. Eu poderia ter colocado essa condição, por exemplo, aqui em cima também, né? Então teria outras formas de fazer. Uma outra forma, por exemplo, de fazer, né? Assim, eu posso fazer o seguinte: eu posso dizer, eu quero garantir que a partir desse ponto n é maior do que 0, por exemplo. Se o n é maior do que 0, se o n é maior do que 0, ele continua esse programa normalmente, executa o break, sai do while. Se o n não for maior do que 0, for menor ou igual a 0, ele vai dar um assert um erro, ele vai mostrar essa mensagem aqui, por exemplo. Tá? Então, mais uma forma de fazer a mesma coisa. Então, se eu digitar menos 10, menos 20, sei lá,
número inválido. Se eu digitar alguma coisa que não é número, ele diz que é número inválido. Se eu digitar 2, ele vai dizer que o número é válido e vai continuar normalmente. Tá? Tem várias formas de fazer isso aqui, tá? De controlar a entrada de usuário. Essas aqui são apenas alguns exemplos aqui usando break e contínuo, tá? Eu vou até simplificar esse programa e vou fazer o seguinte, eu não vou nem manter a entrada de usuário, porque a gente já sabe como fazer isso. Eu vou definir um N aqui, vou colocar um N igual a 10, tá? Para a gente rodar o programa mais rapidamente, tá? Então, não vou fazer digitação de entrada de usuário nesse exercício aqui. Tá, vamos lá. O que a gente quer gerar, né? A gente quer gerar uma sequência de números, vamos começar pelos números triangulares, tá? Como é que essa sequência é dada? Então, o primeiro número da sequência aqui vai ser o 1. Vamos considerar que a sequência comece em 1, tá? Eles até começam ela com 0 aqui, mas vamos considerar que a nossa sequência comece em 1. O primeiro número é 1, o segundo número é 1 mais 2, né? Então, o segundo número é gerado pela soma aqui consecutiva do número anterior mais o próximo, né? O terceiro número é 3 mais 3, né? Então, esse número mais 3, depois esse número mais 4, depois esse número mais 5, depois esse número mais 6 e assim por diante. Como é que eu posso gerar uma sequência de números? Primeiro, vamos gerar uma sequência simples. Então, eu vou gerar aqui com for e in range. Que range é esse que eu vou gerar? Vou gerar um range que vai até n, tá? Esse range que vai até n, vamos supor que o primeiro n aqui que eu quero testar é 10, tá? Então, esse range vai até de 0 a 9. Vamos fazer com que o range vá de 1 até 10 mesmo, né? Porque fica mais fácil daí da gente trabalhar aqui dentro. Eu vou só primeiro imprimir esse i aqui para a gente testar. Vamos rodar. Bom, o que isso aqui gerou, né? Gerou uma sequência de números, né? 10 números variando de 1 até 10, tá? Então, não é exatamente o que a gente quer, mas já é um começo, né? Ele está gerando uma sequência de números. O que eu quero, na verdade, é somar os números consecutivamente. Como é que eu somo números consecutivamente? Eu uso uma variável do tipo acumulador, somador, enfim, né? Eu vou somar essa variável aqui, vou chamar ela de soma, e vou fazer o seguinte, soma mais igual a i. Então, estou somando uma parcela variável. Cada vez que eu passo dentro do laço de repetição, eu somo mais um i, né? O que vai ser o i na primeira rodada? Vai ser 1, eu vou somar 1 na soma. Depois, na segunda rodada, ele vai ser 2, eu vou fazer 1 mais 2. Depois, na terceira rodada, eu vou fazer 3 mais 3. Depois, 6 mais 4 e assim por diante, tá? Vamos imprimir aqui o i e a soma para testar. Então, ó lá, tá aqui a sequência. Ó. Então, a sequência de números aqui, no caso, né, que eu estou gerando é 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 40, 36, 45, 55, tá? Que é bem isso aqui, ó. Né? Mesma sequência que, tá sendo que ele está mostrando aqui na página, né? Poderia gerar uma sequência maior? Posso, né? Só aumentar esse n para 20 aqui. Olha lá, vai gerar uma sequência maior, posso gerar a sequência do comprimento que eu quiser. A princípio, essa aí é a sequência correta, tá? Para cada um desses números t aqui, eu consigo gerar o número a partir da soma de todos os números consecutivamente. Certo? Essa aqui, então, vou até botar aqui, tá? Vou botar assim, print. Essa aqui são os números triangulares, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos gerar aqui embaixo mesmo, tá? Os números quadrados. Quadráticos, quadrados, enfim. Como é que eu posso gerar uma sequência de números quadrados? Vamos olhar a sequência dos números quadrados aqui. Tá, primeiro, daria para gerar elevando ao quadrado, né? Seria uma forma simples. Mas a gente também sabe que é possível gerar com soma. Eu posso somar os números ímpares, como a gente discutiu antes. Então, eu posso somar 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 e assim por diante, né? Como é que eu gero? Vou até aproveitar o mesmo for aqui. Então, vou usar o mesmo for, vou usar a mesma variável, vou usar o mesmo i aqui, porque eu estou redefinindo o i desde o começo, né? Esse i aqui é definido a partir desse range, e esse i aqui vai ser definido a partir desse range, tá? Então, um i não influencia em nada no outro, tá? Como é que é esse range aqui? Então, o primeiro número da sequência é 1, o próximo número da sequência é sempre gerado a partir de um passo que vai de 2 em 2, é um número ímpar, né? Então, do 1 eu pulo para o 3, do 3 eu pulo para o 5, do 5 eu pulo para o 7 e assim por diante, né? Então, eu tenho que gerar isso aqui numa sequência, num passo de 2 em 2. A soma, eu vou reiniciar. Então, eu vou usar a mesma variável também.
vou reiniciar essa soma aqui, tá? Então, fiz exatamente a mesma coisa duas vezes. Eu começo uma soma com 0, eu vou lá e somo um i dentro de um laço de repetição. Ó. A mesma coisa, tudo igual, tá? Só que aqui eu estou pulando de 2 em 2. Vamos testar isso aqui e ver o que acontece. Olha só, gerei os 20 primeiros números triangulares aqui, tá? E gerei os 10 primeiros números quadrados aqui. Por que eu estou gerando só 10? Porque eu estou pulando de 2 em 2 nesse range, né? Então, esse range vai gerar 1, 3, 5, 7, 9, etc, etc, e vai parar em 20, né? Que é, no caso aqui, onde eu estou mandando ele parar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o comprimento total desse range, né, para gerar 20 números, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui por 2, tá? Se eu fizer esse range variando, ao invés de variar de 1 a 20, aqui no caso, né, que o n é 20, eu estou fazendo ele variar entre 1 e 40. No caso, 40, eu estou botando aqui o número, né? Isso aqui vai dar 41. Então, ele vai variar entre 1 e 40, pulando de 2 em 2. O 40 não vai entrar nessa sequência, porque o 40 é par, tá? Vamos testar. Tá lá, ó. Então ele gerou os números quadrados aqui, entre 1 e 39, tá? Tá, só que aqui tem uma coisa meio esquisita, né? Porque ele tá gerando uma sequência que deveria ir de 1 a 20 e ele tá indo de 1 a 39. Eu tô mostrando aqui os números de 1 a 39, né? Na verdade, né, isso aqui deveria ser sempre o quadrado desse número. Então isso aqui deveria ser 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16 e assim por diante. Fica esquisito para o usuário ver isso aqui, né? Então, o ideal é eu gerar uma sequência de números aqui linear, né? Incrementando de 1 em 1, para que o usuário perceba isso de uma forma mais natural, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um contador, tá? Vou começar meu contador com 0. Como é que funciona um contador? Eu sempre que eu entrar aqui no laço de repetição, por exemplo, eu conto mais 1, tá? Então, eu vou contar aqui, basicamente, quantas vezes eu rodei esse laço de repetição, e aí eu vou botar aqui o contador ao invés de colocar o i, tá? O que isso aqui vai fazer? Ele vai imprimir um contador sequencial, que vai incrementar de 1 em 1, ao invés de imprimir aquele valor de i que eu estava mostrando antes, tá? Então, tem essa pequena diferença aí mais para visualização do usuário. Rodei de novo, tá aqui. Esses aqui são os números triangulares, contando de 1 a 20, tudo certinho. Esses aqui são os números quadrados também, ó, contando de 1 a 20, mostrando bem certinho. Então, agora fica mais fácil fazer referência, né? O quadrado de 20 é 400 e assim por diante. Então, fica mais fácil a gente olhar para isso aqui como usuário, né, de uma forma mais natural. Beleza, essas aí são as sequências já estão geradas, tá? Geramos a sequência de números triangulares, geramos a sequência de números quadráticos, tá? Vamos fazer uma coisa agora diferente. Vamos imprimir, tentar gerar graficamente esses números aqui. Vamos tentar gerar primeiro os números triangulares. Como é que eu posso gerar os números triangulares? Deixa eu voltar para cá, tá? Os números triangulares têm esse formato aqui, certo? Então, eu tenho que, quando o número for 1, então nessa primeira rodada aqui, né? Quando esse primeiro número triangular aqui for 1, eu quero imprimir só uma bolinha, imprimir um asterisco, por exemplo, na tela. Quando for 3, eu quero imprimir 3 asteriscos. Quando for 6, eu quero imprimir 6 asteriscos, e assim por diante. Mas não é de qualquer forma, tem que imprimir um asterisco na primeira linha, 2 na segunda, 3 na terceira e assim por diante. Como é que eu posso fazer isso, tá? Eu posso fazer, por exemplo, um for para percorrer alguma coisa, né? Daí a gente vai discutir aqui o que e gerar, né, esses prints, executar esses prints consecutivamente. Então, por exemplo, né, eu tenho que imprimir quantos asteriscos aqui? Tenho que imprimir 6. Nesse aqui eu tenho que imprimir 10. Nesse aqui eu tenho que imprimir 15. Então, provavelmente, esse for aqui vai ter que percorrer, né, uma quantidade de vezes que tem a ver com o valor dessa soma aqui, por exemplo, né? Eu posso ir por esse lado, seria uma possibilidade, ou então eu posso ir pelo lado do i, né? O que o i indica? Quantos níveis tem aqui, né? Então, o i igual a 3 é um triângulo com 3 linhas, digamos assim, né? O i igual a 4 é um triângulo com 4 linhas, 4 andares, sei lá, né? O i igual a 5 é um triângulo com 5 andares. Talvez essa seja uma forma melhor, né? Porque, pensa bem, né? Eu vou ter que fazer um print, depois uma quebra de linha, um print e uma quebra de linha, um print e uma quebra de linha. Então, cada um desses caras aqui vai ser uma linha, né? Então, isso talvez seja uma boa forma de fazer. Vamos lá, for alguma coisa, vou usar outra variável aqui, tá? J in range. Como é que eu vou gerar esse range? Vou gerar esse range a partir da variável i, tá?
Para ficar mais fácil, eu vou começar em 1, tá? E vou até i mais 1, da mesma forma como a gente fez aqui, tá? Então, esse range aqui até a variável n, eu preferi começar em 1 e fazer o range até i mais 1, tá? Porque daí eu vou saber a quantidade de caracteres que eu tenho que imprimir, tá? Essa variável aqui me dá é a quantidade de andares, né? Mas eu preciso ainda saber quantos números em cada linha eu tenho que imprimir, né? Então, o que me diz quantos números em cada linha eu tenho que imprimir? No primeiro andar eu imprimo um asterisco, no segundo andar eu imprimo 2 asteriscos, no terceiro eu imprimo 3, no quarto eu imprimo 4 e assim por diante, para todos os triângulos, né? Qual é a variável que me dá isso aqui? Eu vou até imprimir lá na tela aqui, o J, né? Vamos fazer assim, ó, só para a gente visualizar melhor. Eu vou colocar uns tracinhos aqui. Vou colocar uns tracinhos aqui, tá? Só para diferenciar, então vai ter uns tracinhos antes do for e uns tracinhos depois do for, e aqui dentro eu vou só imprimir o J. Por enquanto, depois a gente vê o que fazer com ele. Vamos rodar assim. Olha só, tá, primeiro tá muito grande, né? Deixa eu diminuir um pouco esse número aqui, senão vai ficar muito grande o meu programa. Vou botar 4, tá? Vou fazer um número um pouco menor. Olha lá, rodei. Então, o primeiro triângulo é esse aqui. O primeiro triângulo só tem um andar e esse andar aqui só tem um número que é o 1. O segundo triângulo é o triângulo número 3. Esse triângulo tem 2 andares. O primeiro andar tem um asterisco, o segundo tem 2. Esse triângulo aqui é o triângulo 6, né? Que tem 6 bolinhas aqui. Ele vai ter 3 andares. O primeiro andar tem 1, o segundo tem 2, o terceiro tem 3. E assim por diante, né? O triângulo 10, que é esse aqui que tem 10 bolinhas, tem um andar com 1 com 2, 1 com 3 e 1 com 4. E assim sucessivamente, tá? Então, eu consegui definir quantas bolinhas eu tenho que ter em cada linha. Agora, como é que eu imprimo essas bolinhas? Uma forma de fazer, mais complicada, depois a gente simplifica, é eu posso fazer outro for, já usei i, vou usar j, agora k, tá? Em range. E vou fazer... o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que imprimir asteriscos, não é para imprimir um número, né? Então, aqui dentro eu vou imprimir asteriscos, tá? Quantos asteriscos eu vou imprimir? Eu vou imprimir a quantidade de asteriscos que está dizendo nessa linha. Então, de acordo com o J, eu imprimo asteriscos, né? Vou lá, J, tá? Então, eu vou usar esse J aqui nesse range, assim como eu usei esse I aqui, que veio daqui, nesse range aqui. Então, eu estou usando sempre a variável do for anterior, tá? Quantos asteriscos eu espero que isso aqui imprima? Eu espero que ele imprima a quantidade de asteriscos que está dita aqui, ó. No primeiro andar 1, no segundo 2, no terceiro 3, no quarto 4, tá? Só tem um detalhe, tá? Se eu imprimir só com print assim, ele vai imprimir os asteriscos todos, um embaixo do outro. Eu quero que ele imprima um do lado do outro, então eu vou remover o final aqui, vou tirar a quebra de linha do final para ele não imprimir asteriscos no final e vou botar um print a mais aqui embaixo para ele quebrar uma linha. Sempre que ele imprimir uma quantidade de asteriscos, né, ele vai imprimir, por exemplo, 3 asteriscos e depois ele vai imprimir, quando acabar o laço de repetição, uma quebra de linha aqui embaixo, tá? Ficou complicado, depois eu vou simplificar. Vamos rodar, tá? Opa, faltou um detalhe aqui. Sempre é bom botar 2 pontos no final do for. Vamos rodar de novo. Olha lá, tá ganhando forma. Ó. Então, o primeiro triângulo ficou esse aqui, o segundo triângulo ficou esse aqui, o terceiro triângulo ficou esse aqui, o quarto triângulo ficou esse aqui. Beleza, né? Tá muito complicado isso aqui, tem muito for, né? Tem uma coisa, um artifício aí que tem em Python que a gente pode utilizar, que é o seguinte, tá? A gente tem uma operação com strings que é a seguinte: se eu quiser fazer, por exemplo, uma linha de traços, eu posso fazer assim, eu quero 40 traços. Então, eu boto um tracinho, um texto qualquer, vezes 40, tá? Isso aqui vai gerar 40 traços. Se eu quiser fazer com asterisco, com qualquer coisa, vou repetir essa sequência de caracteres aqui 40 vezes. Tá lá, ó, repetiu a sequência de caracteres 40 vezes. Eu posso fazer isso aqui para qualquer caractere, tá? Isso aqui vai simplificar bastante esse programa, porque está muito complicado, né? Vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é, vou botar uma linha aqui de 20 tracinhos, ao invés de imprimir vários traços. E a segunda coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou eliminar esse laço de repetição aqui, porque eu não preciso ficar repetindo para imprimir asteriscos, eu posso imprimir asteriscos usando essa técnica aqui. Ao invés de imprimir um asterisco por vez, eu vou imprimir quantos asteriscos em cada linha? J asteriscos, né? Então, vamos lá, eu posso fazer assim, ó, print
asterisco vezes J, ele vai imprimir J asteriscos, tá? Então, na primeira linha ele vai imprimir 1, na segunda 2, na terceira 3 e assim por diante, tá? E eu simplifico razoavelmente meu programa aqui, tá? Vamos rodar de novo. Tá lá, né? Ó, ele imprimiu aqui os 4 primeiros triângulos. Vamos aumentar um pouquinho aqui para 7 triângulos, só para testar. Tá lá, a princípio é isso, ó. Então ele imprimiu mais ou menos como os triângulos estão aqui, ó. Ele imprimiu os triângulos aqui. Claro, o triângulo não fica exatamente triangular, ele fica, né, tipo um triângulo retângulo, né? Porque a gente não consegue alinhar esses asteriscos aqui, né? Teria que pensar em uma forma de fazer, né, para alinhar isso aqui para o centro, assim, né? Seria bem complicado fazer isso aqui num programa simples assim, tá? Beleza, imprimimos os triângulos. Será que a gente consegue imprimir os quadrados? Vamos tentar repetir mais ou menos essa lógica aqui, tá? Nos quadrados. Então, a primeira coisa é, vou copiar isso aqui para baixo. Aqui, tá? Eu estou imprimindo os números aqui quadrados, tá? Como é que eu imprimo um quadrado? Basicamente é o seguinte, o quadrado 4, ele tem 2 por 2, o quadrado 2 ao quadrado, digamos assim, ele tem 2 por 2 aqui, né? O quadrado 3 ao quadrado, que é 9, tem 3 por 3. O quadrado 4 ao quadrado, que é 16, tem 4 por 4. Então, eu tenho que imprimir 4 asteriscos, né, na linha e 4 na coluna. Né? A mesma coisa, aliás, muito parecido, né? Eu posso fazer um for aqui dentro, vou fazer um for com esse j dentro de um range e vou usar a mesma variável i que eu estava usando antes, tá? Só vamos se ligar num detalhe aqui, tá? Essa variável i, ela não é exatamente igual à variável i do for de cima, né? Porque esse range aqui é um range que vai de 1 até n mais 1. E esse range aqui, a gente discutiu um pouco antes, né? Ele vai de 1 até 2n mais 1, ou seja, né, se o n for 7, por exemplo, ele vai fazer 14 mais 1 aqui, e ele vai pular de 2 em 2. Então, esse i aqui, ele não está indo em sequência, né? Antes a gente estava imprimindo o i aqui em cima e a gente estava vendo que ele não estava gerando o valor em sequência, né? Ele estava gerando os valores pulando lá somente nos números ímpares, né? Então, se eu tentar usar a mesma estrutura aqui, não vai funcionar. Na verdade, o que eu quero é o seguinte, para cada número quadrado aqui, eu quero imprimir um quadrado que tem o tamanho na linha e na coluna, né? O tamanho desse número quadrado. Então, por exemplo, no número quadrado 4 aqui, no quarto número quadrado, eu quero imprimir um quadrado de 4 por 4. Como é que eu vou fazer isso? Na verdade, eu tenho que fazer isso a partir desse contador aqui, tá? Então, esse contador aqui é o que vai determinar quantas vezes eu repito, né? E o que eu vou repetir? Eu vou repetir a impressão de cada uma das linhas. Então, por exemplo, para esse aqui eu tenho que imprimir 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4, com 4 asteriscos cada uma. Então, eu tenho que imprimir aqui uma quantidade de asteriscos que também é fixa, né? Não é uma quantidade variável. Então, esse contador vai aqui também, tá? Então, o que essa repetição aqui vai fazer, basicamente? Ela vai definir uma variável j, vou redefinir essa variável, né, a mesma de antes, mas eu vou recomeçar ela aqui dentro de um range que vai de 1 até, por exemplo, se o contador for 4, né, 4 mais 1, que vai dar 5, então de 1 até 4, e aí ele vai imprimir uma linha de asteriscos que tem comprimento 4, o mesmo comprimento do contador. Então, a mesma quantidade de vezes que eu imprimo a linha de asteriscos, eu imprimo na quantidade de asteriscos dentro daquela linha, tá? Vamos testar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, ó, rodou, tá? Vamos olhar, ó, os triângulos continuam lá em cima, tá? Então, já imprimi todos aqueles triângulos de antes, e aqui começou a imprimir os quadrados. Ó, o primeiro quadrado é o primeiro quadrado é o quadrado que tem um asterisco apenas, tá ali, ó. O segundo quadrado tem 4 asteriscos, 2 por 2. O terceiro quadrado tem 9 asteriscos, 3 por 3. O quarto quadrado tem 16 asteriscos, 4 por 4, e assim por diante, ó. O sexto, o sétimo e etc. Claro, isso aqui não fica bem quadrado, né? Porque o caractere é mais alto do que largo, né? Nesse caso. Então, não parece muito quadrado, mas vão por mim, né? Isso aqui é um quadrado que tem 7 asteriscos aqui, 7 asteriscos aqui, tá? Então, tem 7 asteriscos na linha e na coluna, certo? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje, tá? Mais para exercitar essa ideia aí de algoritmos com repetição usando sequências, tá? Então, essa parte aqui
de usar o comando for e range era o principal que a gente queria ver nessa aula prática de hoje. Procurem fazer os exercícios aí, tirar dúvidas, tentar exercitar esses comandos aí, tanto esses que a gente apresentou hoje, quanto os outros que a gente apresentou ao longo das últimas aulas, certo? Até a próxima aula, então.